Como já existe muita coisa, assim, né, de projetos e cada vez mais se fala em startups, então muitos modelos de negócio ficaram meio que um copy-cola. Existe um desafio muito grande de você mostrar quais são os diferenciais dessa tua empresa, de botar um modelo que realmente é inovador ali no mercado, né? Uma das coisas que a gente nota que no final do dia, para esse mercado saturado, que dá diferença é como esse cara trata esse cliente e o possível cliente. Porque no final do dia, todo mundo está usando IA, todo mundo é uma plataforma, todo mundo resolve quase a mesma coisa, mas talvez a inovação no final do dia ela vai estar nos pequenos detalhes dessa trajetória, dessa jornada de construção e vai sair um pouco do óbvio. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor, que está nos ouvindo, nos assistindo, a chegar mais rápido no seu próximo nível. Então aí, qual é o próximo nível que você está buscando? E hoje a gente trouxe aqui um assunto muito relevante que é falar sobre modelos de negócio, né? Como inovar para se destacar no mercado cada vez mais competitivo, né? Muita gente entra no mercado com uma ideia boa, mas não consegue crescer porque o modelo de negócio não acompanha a realidade, né, Mari? E você deve ver muita coisa disso aí na sua vida de investidora, de vendedora, né? Bastante, gente. E eu acredito que vocês vão gostar bastante do nosso bate-papo de hoje, porque tem muita realidade, tem muito apoio, tem muita prática, tem muita dica. E vocês vão gostar porque vocês podem colocar ela em prática no seu dia a dia. E a gente vai falar muito sobre isso, mas também vai falar sobre o perfil de vocês, empreendedores. Qual é o perfil mais adequado, ou o ideal, ou aquele de sonho, aquele sensacional perfil do empreendedor que vai ter sucesso na carreira do empreendedorismo, que é desafiador, gente. A gente sabe que eu já fui empreendedora, já estive do outro lado numa cadeira, sou hoje empreendedora de novo, né? Estamos aqui na Start Growth, então Sempre tendo ideias. Sabemos que tem muitos desafios, mas a gente está aqui, inclusive, para ajudá-los. É isso aí. E para essa conversa a gente trouxe dois convidados do Sebrae, né, que tem uma visão privilegiada aí sobre o ecossistema de inovação de negócios do Brasil. O Vini Melo, Vini para os íntimos, Vini Melo e Arthur Amarante são à frente de projetos que ajudam startups a repensarem seus modelos, criarem diferenciais e se posicionarem melhor em um ambiente desafiador. E acho que sejam bem-vindos, Arthur, Vini e Arthur, né? Acho que é melhor que vocês se apresentarem, falarem o que vocês fazem no Sebrae. Conta um pouco pra gente aí. Bem-vindos ao Start Growth Talks e agradeço desde já a participação de vocês aqui para trocar essa ideia para esses empreendedores. Eu que agradeço, Mari, Kaká, assim, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês e com você também que está assistindo, né? Para mim, enquanto Sebrae está aqui falando de algo que a gente ama, vive, trabalha, né? É algo super importante. Se a gente puder contribuir para a vida de cada um, assim, é o que a gente gosta e faz por prazer também, né? Vinícius é engenheiro de formação, tá? Até só me apresentando rapidinho, engenheiro de formação, mas que foi picado por esse mosquitinho do empreendedorismo ainda na época da faculdade. Então, já vivi do lado do empreendedor, hoje venho ajudando empreendedores nessa caminhada, mas sempre ali com um projeto, com um negócio novo. Então, é algo que você entrou uma vez, é difícil de sair, assim, né? Concordo. Mas vou vivendo isso e vou ajudando aí os empreendedores no ecossistema. Esse menino é bom de números, hein? Engenharia da produção, é mestre em engenharia da produção, que eu sei, ele nem falou, mas já falou, né? Se quiser, termino meu doutorado ainda nele. Legal! E o Vini também acho que é importante falar principalmente para o ecossistema, a gente está falando aqui para o mundo inteiro, mas aqui em Curitiba especificamente, o Vini puxa muito essa união de ecossistema, né, Vini? Das redes, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, da importância das redes, mas a gente traz esse assunto no meio aqui. Vamos ouvir um pouco. Fala aí, Arthur, e aí, o que você faz nessa vida? Obrigado, Mari, obrigado, Kaká, pelo convite, né? Amigos e parceiros de longa data. Eu sou o Arthur, hoje eu sou gestor regional de startups do Sebrae Paraná.
Mas a minha história começou lá atrás com startup, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2017. Eu tinha acabado de sair do exército, eu não sabia o que ia fazer. Alguém falou, cara, estuda sobre startup. Isso aí é um negócio que... eu acho que ele deve ser uma pirâmide, né? Ele sai do exército e vai aí eu saio do interior do Paraná em 2017. Eu disse que era desafio Não. empreender. Eu Olha tô aí só a prova. resumindo aqui, porque se eu contar tudo, vai ser meio estranho. Mas bem, em 2017 eu venho para Curitiba, né? Saio do interior do Paraná, venho para Curitiba e já de cara eu me aprofundo aqui no ecossistema de startup de Curitiba. Passei pela construção de uma aceleradora, de uma incubadora chamada Júpiter na época. Cara, uma grande escola para mim. Tudo que eu aprendi sobre startup foi lá. E desde de lá, passei pela Contabilizei. Hoje já tive empresa, sócio de empresa há muito tempo. Então, quando eu falo com empreendedor de startup, cara, alguma coisa eu sei que está passando. Porque eu já empreendi, fui sócio de empresa, 2 empresas no passado, e sei mais ou menos o que você está falando. E hoje, à frente do projeto Startup do Sebrae, né, a gente ajuda empresas desde o estágio de ideação, aquele cara que não sabe nada com coisa nenhuma, até aquele cara que eventualmente já está quase num processo de escala, né, com as vendas recorrentes. Então, espero poder contribuir com vocês aqui hoje e que isso aqui não vire um stand-up. Espero que vire, né? Mas vamos começar então, Mari. Mari, você começa aí com a gente hoje, Mari. Então, bora começar. Vamos com o Vinícius, então? Já que o Vini. Vamos, Sim. Vini. Vini, você acompanha muito startups. Sim. Assim como o Arthur, enfim, Sim. na modelagem de vocês do Sebrae. O que você vê como os maiores desafios dessas startups? Mas assim, para inovação, porque eu digo que hoje em dia, na verdade, a gente já vê muita coisa inovadora no mercado, tem muita startup. Já Sim. não é mais uma coisa, né? No passado, a gente via, startup. O que é startup? A maioria das pessoas nem sabia o que era. Startup era sinônimo de Hoje, inovação, né? Exato. E hoje as pessoas já entenderam o que é startup. Tem muita gente lançando startups, mas muitas delas ainda não são disruptivas. Então, quais são os desafios que vocês enxergam, assim, olhando para esse volume que vocês têm de acesso aos startupeiros? Como já existe muita coisa, assim, né, de projetos e cada vez mais se fala em startups, então muitos modelos de negócio ficaram meio que um copy-cola, e às vezes até a justificativa virou algo do tipo, eu sou tipo nananã, então eu faço isso, só que eu me diferencio nessa outra oportunidade. Então, existe um desafio muito grande de você mostrar quais são os diferenciais dessa tua empresa, de botar um modelo que realmente é inovador ali no mercado, né? Só para já dar o spoiler do startup, né? Chegou a um ponto disso ser tão conhecido que quando virava para mim, hoje minha esposa, né? Mas ainda namorada, e falava assim, eu trabalho com startup, né? Minha sogra falou, essas coisas de stand-up não dá futuro, não, tal, não sei o quê. Né? Então, mas hoje eu tenho certeza que ela sabe o que é, né? Então, assim, isso quando a gente falava de startups, isso lá em 2013, 2014, que eu participava dos movimentos de startups lá em Maringá ainda, no interior do estado, era muito difícil falar o que você fazia, né? O pessoal chegava, eu era cliente do Sebrae naquela época, e o pessoal falava assim, nossa, vai tanto lá no Sebrae, ficam fazendo meetup, vão se reunir para beber. Não, a gente vai lá para fazer negócio, para se conhecer. E aí, hoje, com, assim, as pessoas já conhecendo, tendo muitos cases de exemplos bons de empresas que deram certo, hoje um grande desafio é você, por exemplo, ter um produto que realmente ele tenha um diferencial, né? E aí é onde a gente começa a ver startups vamos pegar assim, que são deep techs, né? Essas que têm um embasamento científico, tecnológico, bem ali no projeto. Acho que isso traz uma linha de um diferencial bacana no mercado, realmente, né? Você ser uma plataforma conectar X a Y, quanto modelos de negócios talvez não sejam tão diferenciais. Aí vai explorar outros quesitos de características ali empreendedoras que facilitam. Mas se você conseguir incluir questões técnicas bem ali, talvez seja um caminho a se vencer com um empresário nessa área de inovação, assim, com startups. Sim, sim. E a diferenciação, quando você fala também, tem tudo a ver com a questão do problema, né? A ser resolvido. Esse tamanho do problema, esse tamanho da dor e o valor que isso tem sendo solucionado,
traz naturalmente a diversificação e a inovação em si, né? A disrupção. Tem muita gente copiando, que é o que você falou, e é verdade, a gente vê muita coisa igual. Parece uma sequência lógica, Exato. todo mundo fazer muito parecido. Mas será que resolve mesmo o problema real? Aí muitas vezes as pessoas pegam um problema muito raso, não aprofunda. E tem que aprofundar para entrar num deep, que é o que você falou agora, para entrar nele e realmente sentir talvez até a dor, Isso. sendo usuário, não sei, cliente, para daí você sair dali com uma ideia que realmente faça sentido e que seja inovadora mesmo, né? Concordo. E, inclusive, né, Mari, é entender profundamente o cliente, né? Eu acho E que acho você... que esse é o drama. Muitos empreendedores pulam essa etapa. Pô, E a gente cara, vê não isso fala. com muita frequência. A gente também, Arthur. Pulam essa etapa. É aquilo, fala assim, empreendedor é um ser apaixonado por natureza, né? E aí quando você vai, aquela máxima lá do não se apaixonar pela solução, mas se apaixonar pelo Sim. problema, Mas isso é uma verdade. as pessoas não, elas pulam essa etapa do problema, pulam essa etapa de realmente ir lá, entender, ver se faz sentido, né? Ficam criando dezenas de soluções com sonhos maravilhosos ali. Uma visão que é sua. Que não é do cliente, do outro lado. Você tem que ir lá para ver qual é o sonho dele, não o seu. Tem muita gente mostrando o sistema assim, né? Mostra o sistema e fala, eu acho isso maravilhoso, você vai ter isso na sua empresa. Nem é isso que ele quer. Sim, exato. E a gente consegue traçar um paralelo muito interessante no nosso dia a dia, das empresas que a gente atende. E eu vou trazer um exemplo aqui sem citar nomes. Duas empresas com soluções parecidas, mas em estágio inicial, né? Desenvolvimento do MVP. E que a gente faz o atendimento, faz o diagnóstico, entende exatamente qual é a dor desse cara. E para resumir bastante, a diferença é gritante daquele cara que fez um processo de validação, falando com o cliente, pesquisa, entender a dor, cara, bater na porta do possível cliente, em diferença daquele cara que ultrapassou a etapa, até o empreendedor muito bom, tem recurso, mas no que diz respeito à qualidade do avanço e do resultado que pode ter lá na frente é gritante. Por quê? Um se apaixonou muito pela excepcional criação de sua plataforma e um se apaixonou realmente pelo problema. Cara, deixa eu ouvir se essa minha ideia de fato o mercado compra, se de fato faz sentido. Então, tem os paralelos que a gente vê no dia a dia que pra gente é claro a diferença nesse sentido, assim. Sem dúvida. E, Arthur, esse mercado saturado, competitivo, né? Que é um grande desafio, né? Especialmente para quem está começando aí nisso, né? O que você tem visto de diferencial em empresas que conseguem se destacar nessas mesmas condições aí, com essas igualdades que existem nesse mercado? Eu acho que a gente já falou, até o Vini falou um pouco, mas é fato que tá quase um copia e cola. Assim, a gente teve muita solução parecida, muita solução que no final do dia resolve a mesma coisa, até de maneira muito parecida, mas é quase que chovendo no molhado, mas o que a gente vai trazer aqui é muito de acordo com o nosso dia a dia, de acordo com a nossa experiência. Uma das coisas que a gente nota que no final do dia, para esse mercado saturado, que dá a diferença é como esse cara trata esse cliente e o possível cliente. Então, o cara está no estágio inicial, às vezes um produto capenga, às vezes não consegue entregar o melhor que ele está imaginando e duas empresas, duas startups avançam no mesmo sentido. Mas aquela que tem um olhar para o cliente mais acirrado no sentido de velocidade de resposta, como eu resolvo aquele bug, como eu resolvo aquele problema, a gente vê que tem uma tendência a se destacar. Porque no final do dia, todo mundo está usando IA, todo mundo é uma plataforma, todo mundo resolve quase a mesma coisa, mas talvez a inovação no final do dia ela vai estar nos pequenos detalhes dessa trajetória, dessa jornada de construção e vai sair um pouco do óbvio. Né? Então, é muito no sentido assim, cara, como eu falo com o cliente, qual é o meu tempo de resposta, qual é, sei lá, alguma coisa incremental que não é tão óbvia, mas que vai dar algo nesse sentido. Então, talvez olhar além do óbvio, além daquilo que a grande maioria está olhando, sabe? O que é isso, eu não sei. O cara vai ter que se sentir provocado, né? Nesse sentido. Mas, às vezes, olhar um pouquinho do óbvio, além do óbvio, eu acho que vai trazer um insight para esse cara. E quando você vê isso, Arthur, esse olhar para o cliente, da onde que vem isso? Vem do empreendedor? Vem da equipe do empreendedor? Onde você acha que puxa mais ali para ter esse cuidado? Eu acho que muito do que dita a forma como a empresa vai ser construída e os próximos passos vem do empreendedor.
né? Então, o empreendedor ele vai ditar cultura, ele vai meio que ensinar e doutrinar no bom sentido os primeiros funcionários ou seus possíveis sócios. Então, eu acho que isso é uma cultura que vem do empreendedor. Isso pode ser aprendido, pode ser desenvolvido? Óbvio, com certeza, né? As mentorias, as conexões estão aí para isso. Mas eu acho que muito da cultura inicial e como essa empresa vai se desenvolver vem do empreendedor. Né? Ele que avança no que diz respeito a como eu quero ser conhecido como empresa ou a entrega, né? que eu como empresa quero fazer no futuro. É o que a gente pensa aqui também, que a gente conversa e vê as startups, né? Então, ou seja, é do empreendedor e não adianta achar que vai contratar uma pessoa que vai resolver isso, né? Porque às vezes nem tem o budget para contratar Exato. uma pessoa que já tem uma experiência para fazer isso dentro da empresa. Ou seja, ele tem que buscar desenvolver isso no colaborador dele. Vocês veem isso acontecendo? Sim. E assim, é viver cada etapa do negócio, né? Acho que como startup, esse vencer, ter uma velocidade para vencer é uma coisa, né? Para conseguir validar as coisas rápidas e tal. Outra coisa é você pular etapas para poder dizer que você está indo de uma forma rápida, né? Então, esse do você conversar com o cliente, você entender essa necessidade. E não é falar com 20 pessoas, não. É olhar para o teu nicho e falar assim, me sinto confortável de dar essa resposta com base no que eu entendi do que precisa ser feito, né? E o que a gente vê hoje é o pessoal, eu tenho que estar com um produto pronto em um mês aí vai contratar uma pessoa, não sabe nem o que pedir. Sim. Aí vai lá, vai para um caminho, depois, por todo o investimento feito, aí quer se manter e comprovar pelo caminho que foi escolhido, assim, no susto, né? Então, é vencer cada uma e vivenciar cada uma das etapas, se proporcionar ter essa possibilidade de estar lá inteiro, 100%, vivenciando aquele momento, né? De competitividade mesmo, tem muita empresa que não olha nem para os concorrentes. Assim, tem muita startup que, quando vai mostrar os concorrentes, mostram concorrentes em outros estágios de vida, de empresa. Ou de outros países, às vezes. Que vivem outras condições, assim. É né? o sonho, daí não é o concorrente. Então, essa primeira leitura, e existem, ferramentas, assim, muito antigas, inclusive, mas muito básicas, assim, da administração dos oceanos azul, o oceano azul e tal. São análises que devem ser feitas e que hoje no dia a dia da empresa, quem deve fazer isso inclusive, é o empreendedor. Ele que tem que ter esse conhecimento num primeiro momento ali do inclusive, mercado. Inclusive, no site do Sebrae tem várias dessas ferramentas que você está citando. Eu sei porque eu já usei. Tem bastante. E são muito Mas boas. às vezes é buscar essas informações para poder... Porque hoje o cliente dessa startup está resolvendo de alguma forma. Pode não ser com, às vezes, esses concorrentes que você está mostrando, mas ele está resolvendo. A dor, ela está sendo resolvida de alguma forma. Sim. Agora, você não pesquisar isso, você não validar, quem vai trazer essas informações é o cliente. Claro. Né? Ele vai te dar a leitura. Se às vezes você vai para um cliente que está trazendo lá no teu pitch deck lá um exemplo de concorrente que é o top do mercado. Mas é o teu público que está dizendo isso ou é você que está falando? Às vezes achando. Às vezes o teu público contrata uma solução mais no estágio que você está. Tudo bem, existe lá top de mercado, mas como que é essa leitura? É que ele está resolvendo, às vezes, com um concorrente mais local ali. Então, é um ponto a analisar. Vamos para casos reais? Vamos. Bora! Então, eu vou fazer pro Arthur agora. Quando vocês olham e acompanham esses negócios todos, Arthur, assim, o que você pode citar como exemplo de modelo de inovação? Tem alguma história, algum case que você pode levantar e falar, olha, recentemente a gente encontrou algum que faça todo sentido e que esse era inovador por causa disso? Tem. Eu não lembro se foi do ano passado ou retrasado, uma startup da nossa turma Top 10, que é um programa onde a gente seleciona 10 startups para trabalhar de maneira muito próxima durante um ano. Essa empresa ela tem uma plataforma muito interessante que na época chamou a atenção até dos mentores convidados, de alguns investidores e tal. Para resumir bastante, ela faz uma conexão do prestador de serviço, ou seja, quem vai executar uma obra, e seja construção de casas, a loja, etc., com quem necessita essa obra. Então, quem aqui nunca levou um golpe de pedreiro, prestador de serviço? Eu já levei vários.
Então, ele mitigava esse risco. Então, sei lá, o Kaká precisa construir uma casa e eu sou o prestador e eu vou resolver esse problema para ele. Essa plataforma, ela pega o dinheiro do Kaká e segura, e ela vai pagar só quando eu, o prestador, entregar as etapas. Então, ela mitiga o risco dele não receber o serviço e eu de não receber o dinheiro. E na época, a gente viu isso como algo muito interessante, porque não tinha algo tão nichado, embora tinha Get Ninjas, vários outros que são comparáveis, mas ele tinha um propósito e um nicho muito interessante. E dentro do Sebrae a gente viu, cara, eu acho que é muito legal esse projeto, vamos nos aproximar mais. Trouxe mentor para dar uma olhada, trouxe investidor e os caras trouxeram alguns insights para gente interessantes. Por que você não pega tudo isso que você está fazendo aqui e você nicha ainda mais? Vamos validar. Cara, tenta validar essa solução para franquias. Cara, para franquias, será que faz sentido? Vamos validar. Na época que eu trabalhei na Contabilizei, eu era gestor de um projeto para franquias. Eu tinha vários contatos de franquias, por acaso. E eu comecei a passar para o empreendedor. Liga aí, diz que foi o Arthur que te passou e pede para bater um papo que você quer validar uma solução. E o empreendedor dando gás. Resumo da ópera. Esse negócio foi tão interessante, esse processo de validação e essa solução, que hoje ele fecha a parceria com o franqueador. Né? Eu fechei lá a parceria com o Go Coffee. Vai abrir centenas de lojas a nível Brasil. Automaticamente, todas as lojas vão ter que abrir, implementar suas franquias com essa plataforma. Então, ele escala de uma maneira interessante, porque ele fecha uma parceria estratégica com o franqueador, coloca ele automaticamente na Coffee, então ele vende para mas automaticamente vende para centenas. Então, na época a gente falou, cara, solução legal, tem um potencial de escala, mas talvez nichar dentro de algo que faça mais sentido, porque tem concorrentes nessa linha. E no final do dia o cara deu super certo. Já captou investimento, tá com mais ou menos 25 funcionários, isso de 1 ano e meio, 2 anos para cá. E quando ele participou do programa, era ele o fundador e um funcionário. Então, assim, era tão inovador na época? Não sei se era, mas como ele tratou essa solução, como a gente refinou, como a gente afunilou para trabalhar um nicho específico, deu super certo. Então, a gente entende que, cara... Sacada legal essa sacada franquia. Legal. Então, tem, assim, no final do dia, um propósito e uma qualidade de entrega muito interessante em algo que, supostamente, era tradicional com o que é de inovação no final, muito bem costurado. Então, assim, é um super case. Super case e, na verdade, assim, não só pelo case, né? Eu acho que vale a pena considerar aqui, porque às vezes a gente percebe que pode ser que você que está nos ouvindo ou nos assistindo não percebeu, mas olha o apoio que o Sebrae deu. Olha o que o Sebrae fez para trazer consultores, investidores para ajudar, para apoiar esse negócio. Olha, o Arthur deu o nome dele, da experiência dele com franquia, liga e fala em meu nome. E quanto custou isso para o empreendedor, Arthur? 0. Então se liguem nisso. 0. Se liguem nisso. Sabe? Acho que mais importante que a história de uma pivotagem de modelo de negócio ou de testes, etc., é o apoio que uma instituição como o Sebrae dá para empreendedores, para empresas em estágio inicial, né? A gente lembra, né, Maria? A gente estava no pitch dessa empresa, lembra? Que a gente foi lá no Sebrae, a gente foi mentor nessa época. E vale destacar também a qualidade do empreendedor. Porque a gente já passou por situações parecidas que, né, a gente, quando o Sebrae fez toda a articulação para apoiar o empreendedor, que depois o negócio não avançou. Por quê? Pela qualidade e a vontade do cara fazer o negócio acontecer. Porque as condições que a gente deu, elas eram exatamente iguais. Praticamente as mesmas. É isso. Então, né, ali também tem um paralelo no que diz respeito à qualidade e à vontade do cara fazer acontecer. Sem dúvida. O perfil do empreendedor, que a gente sempre fala, né? Ele tem que ser engajado, ele tem que ter tantas características, mas eu acho que no fundo, o cara tem que aproveitar essas oportunidades e testar. Porque a gente fala tanto de teste aqui, que parece ser uma coisa meio monótona. Mas cansa testar. É cansativo fazer os testes, as simulações e tudo mais. Dá trabalho fazer essa organização toda. Então, se você é empreendedor e quer ter sucesso, você precisa começar a fazer testes. O tempo todo. Testar o mercado de franquia. Olha, o cara deu um trabalheira, 2 semanas. Poderia não ter dado certo. Poderia. Ok. Troca essa estratégia. Pega outra estratégia e faz o teste para outro formato, para outro meio de levar o teu negócio
pelos 4 cantos do mundo, né? Sim. Então, eu acho que isso tem muito dessa... o objetivo, obviamente, que o empreendedor tem que ter lá na frente para poder se empenhar em buscar aquilo, mas muita garra, muita força, muita vontade daquilo realmente acontecer e se tornar uma realidade, né? E muitos param pelo caminho. Sim. E aí não continuam, e aí Porque nada uma certeza acontece. não é fácil, né? Claro que tipo, não. isso todo mundo já sabe. Certo, né? até aí, né? A gente compreende. né? Sim. E os testes, eles não acabam. Não, Entender que no modelo de eternamente, startup, boa. eternamente Boa, vão ter Vini. testes. Você pode estar com a empresa funcionando redondinho, Do tamanho que for. que você vai ter dificuldade, você vai ter suas dificuldades, você vai ter os problemas ali para você poder dar o próximo passo de crescimento. Todos têm. Não. É natural e já dizem várias frases do passado, né? Saia da inércia. Levante da cadeira, se mova, mude Sim. a coisa que está confortável. Quem está confortável não vai mudar, não vai inovar, não vai vender na base. Como que você faz para vender na base? Testa. Vai vender Sim, na base, sim. ué. Vamos lá, Né? Newton já falava isso. Eu ia Primeira trazer lei de Newton Newton. nisso. Aí, Corpo em ó. repouso permanece em repouso. Exatamente. Não dá, gente. Não dá. Movam-se. Exatamente. E, assim, né, dentro dessa seara aí de coisas que vocês analisam, veem nas top 10 Sebrae, no ecossistema, né, a nível Paraná e etc., o que vocês veem aí para os próximos anos de uma... Não sei se vocês conseguem enxergar uma tendência. O que vem mais forte? Marketplace, né? Como esse caso aí dessa startup que você falou. Freemium, né? Sei lá, modelos de assinatura. Que formato que vocês veem aí que estão se destacando nesse mercado de startups hoje? O que eu particularmente percebo, assim, os modelos SaaS, eles são modelos rentáveis para as empresas, né? Eu acho que modelos plataforma, eles tendem a ter a possibilidade de escala, assim, quase que ilimitado, né? Uhum. Só que também gera uma dúvida, e eu não sei, vocês como investidores talvez podem trazer até melhor, né? Como que é essa leitura quanto financeiramente na empresa? No final do dia, a empresa ela tem que gerar, tem que ser lucrativa. Senão não Sim. né? Tipo, às vezes pode ir para outros propósitos. Daí pode Sim. ser não necessariamente com fins lucrativos, mas no final do dia é isso, é ser lucrativo. Então esses modelos que vão crescendo constantemente, vão gerando essas bases, para mim é uma leitura que eu vejo fazendo muito sentido, principalmente olhando para o que a gente comentou agora há pouco desses diferenciais quando vem em questões de deep tech, assim. Uhum. Eu acho que ali é uma questão de você poder ter um baita diferencial competitivo, assim, né? O modelo de negócios, ele vai acompanhar esse diferencial que você tem. O se diferenciar pelo modelo de negócios, eu acho que, na minha opinião, assim, não. Qual que é a proposta e aí o modelo de negócios vai se encaixar ao que o mercado tá demandando, né? Então, na minha leitura é isso, Arthur. Há um tempo atrás, eu conversei, acho que estava em São Paulo, se não me engano, com uns investidores parceiros do Sebrae, e acho que agora também nem entrando no mérito do quanto vai demorar para ser rentável ou não, mas uma visão que talvez seja uma tendência por conta da macroeconomia no que diz respeito à invasão de produtos chineses em vários lugares do mundo, né? Seja desde carro até, sei lá, coisas de uso para o dia a dia, roupa, etc., que dependendo de como for organizado, talvez marketplace no futuro tenha um bom espaço no que diz respeito de demanda. Porque vai ter muita venda de produto físico. Essa economia ela vai ser inundada, né, por necessidade de escoar esses produtos e talvez, se bem organizado, tende-se a ter boas oportunidades nesse formato de negócio no futuro. Né? Óbvio, aí essa questão de quanto isso demora para retornar de receita, de lucro, isso é um outro papo. Mas no que diz respeito a tendências e oportunidades, isso pode ser algo a ficar no radar para o futuro. Assim. Sim. Quando você olha para rentabilidade, crescimento, falando de financeiro, existem várias maneiras, né? Obviamente que existem os freemium, existem várias formas de... O que eu percebo é que o nosso mercado mudou muito, né? Os clientes mudaram muito. Eles querem testar. Porque existem muitas coisas prontas para serem testadas em todos os ambientes. Por que não no software?
E aí, essa questão de teste no software não necessariamente é um problema no sentido financeiro. Eu enxergo ela como uma boa atração de lead. E uma redução do teu próprio CAC, inclusive. O cara acessar a tua plataforma, ou parte dela, um pedaço dela, e sentir se ela é realmente usual, se aquilo que você falou, que você vendeu, é realmente tudo aquilo, e ele possa testar de forma eficiente mesmo durante, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Tem vários prazos aí que tem que testar para saber qual deles dá certo. Mas quando você olha e testa isso tudo, eu acho que o cliente vem muito mais maduro e você, como empresa, consegue atrair muitos outros clientes de forma mais saudável e de forma mais rápida e talvez até num low touch da vida, E né? nesse Que o meio cara tempo você simplesmente entendeu entre. o comportamento do cara. Perfeito. Usabilidade, Exato. onde é que ele tá clicando, o que ele tá fazendo, o que ele tá usando disso da minha plataforma. Então, tem muita coisa que dá para se usar desse interim e gerar grana. Finalmente. Pensa assim, Mari, agora olhando pro lado do cliente, né? Vamos pegar você empreendedor assim, olha pro teu cliente, fala assim, ele entrando na tua LP lá, né? Olhando o que tua empresa faz, o que tá motivando ele realmente a fazer a contratação de você? Boa. Né? Eu vou citar um exemplo, né? Esses dias eu fui um tempo atrás para os Estados Unidos, comprei alguns produtos lá e começou a acabar. Aí eu olhei e falei assim, nossa, eu queria tanto comprar aqueles produtos de novo que não tem aqui no Brasil. Falei assim, nossa, vou jogar na internet e ver o que tem. Entrei numa plataforma, né, um marketplace que tinha lá esses produtos e falei assim, o que me motivou naquela compra foi porque eu queria muito aquele produto. E ele estava me possibilitando aquela venda que outros não estavam possibilitando. E hoje, com questões de segurança, assim, né? Antigamente falava assim, eu vou botar meu cartão de crédito. Não tem tanta forma hoje de segurança ali que eu olhei para aquela plataforma e falei assim, vou fazer um primeiro teste. Né, vou comprar. Hoje eu compro de lá tranquilamente. O produto só não chegou. Não, chegou. Mas olhar para o empreendedor e falar assim, pensa você como cliente dele, né? Ele tem diversas formas de resolver aquele problema. Ele tá olhando para tua LP, tua chamada lá, tem um call to action lá para fazer a compra lá. O que ele tá pensando nesse momento? O que ele tá levando em consideração para escolher você e não só fechar a página e ir pro próximo? É empatia, né? E você me trouxe uma coisa bem legal, acho que pra gente trazer aqui numa visão mais, talvez, acho que mais não profunda, tá me vindo profunda aqui na cabeça, mas acho que não é profunda, é mais de modelagem, de construção desse modelo de negócio, né? Acho que vamos falar assim. O que o Sebrae mais usa lá? Por exemplo, usa Canva, usa a jornada do cliente? O que vocês mais usam para ajudar esse empreendedor a olhar para todos esses pontos da empresa? Eu acho que a resposta é caso a caso, por conta do diagnóstico, o estágio que o cara se encontra, etc. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, principalmente no setor de startup, o Business Model Canva, ele é o principal, assim. Legal. E também aqui uma verdade, muitas vezes o empreendedor, ele despreza essa ferramenta ou ele acha que, putz, cara, sério que eu tenho que preencher isso? Cara, tenta executar sua ideia sem preencher, depois volta e tenta executar a sua ideia preenchendo. E óbvio que o Canva ele é um organismo vivo, né? Eu preencho, aí eu executo, depois eu volto e vou remodelando, vou trabalhando aquilo. Então, sem dúvida, é a ferramenta que a gente mais utiliza e que a gente vê que, obviamente, em estágio inicial, ela dá um direcionamento e uma clareza para o cara muito absurda. Né? Porque eu saio executando aqui com o meu achismo, embora eu tenha uma super ideia, daqui a pouco eu volto executando com um mínimo de direção. Cara, é gritante. Uma coisa que dá uma visão, uma clareza que pode ser por 1 semana. Sim. Pode ser só para ser o suficiente de ir lá, validou, para sair do lugar e depois você tem que voltar e refazer. Concordo totalmente. E eu falo, normalmente quando eu falo de Canvas ou de OKR, planejamentos, assim, normalmente eu falo isso para os empreendedores. Se tiver fácil, tá errado. Pode fazer tudo de novo. Porque dá discussão, gera movimento, olhares diferentes, visões diferentes do negócio dele. E é para isso que é feita essas ferramentas. Para trazer essa criatividade, sair da caixa, olhar outros horizontes, compartilhar com algumas pessoas, pedir ajuda para outras pessoas, buscar o Sebrae para poder pedir socorro. Enfim,
tudo isso está envolvido dentro da hora que desenham modelagem do negócio. E é algumas, natural. e algumas ferramentas pode se parecer o clichêzão do mercado, mas, cara, você pega lá as Big Techs a nível mundial, tem lá no livro Business Model Canva, cara, dos Spotify, do Sim. Google, sei lá, de várias O livro outras. de administração de marketing do Kotler tem vários Canvas ali. São ferramentas que não podem ser desprezadas, né? Não. E eu, óbvio, a gente já ouviu de tudo, mas já ouvi empreendedor que... Ah, cara, sério mesmo que eu tenho que fazer isso? Os empreendedores desprezam várias coisas nesse aspecto que são conceitos fundamentais da estrutura de um negócio, né? O Canva, eu já tentei trabalhar com Canva. Ao longo da minha carreira aí, eu já ajudei algumas empresas, né? E eu sempre vi esse desprezo pelo Canva e vejo até hoje, né? E aí, eu decidi fazer uma mudança de como abordar isso. Hoje eu faço a pessoa fazer um Canva e ela nem percebe que é um Canva. E eu trouxe isso para ela olhar para a jornada do cliente. Inclusive, a modelagem que a gente usa aqui na Start Growth para ajudar as startups. Inclusive, né, acho que já fizemos algumas apresentações que vocês participaram, né? Mas a gente trabalha praticamente lá outro modelo de negócio, outro modelo que é o AIDA, né? A gente modificou um pouco o AIDA, que o AIDA é 4, a gente mudou para 5 ali para a maioria dos nossos negócios, né? Aonde a gente aborda a estruturação da empresa em algumas etapas e depois a etapa de marketing, vendas e CS fecha como um todo. É como se fosse um Canva, mas é dentro da jornada. Porque daí a pessoa consegue perceber, né? E se vocês que estão ouvindo ou vendo a gente aí falar sobre isso, pega aí o modelo AIDA, pesquisa o que é o modelo AIDA de jornada do cliente ou jornadas de clientes diversas aí que existem, que empresas fazem, e como que você adapta a sua empresa a cada etapa da jornada, por onde você começa a adaptar. E aí vem outra coisa que a galera despreza. Persona. Você fala de persona, fala persona de novo. Cara, entender o cliente. E é uma coisa que assim, persona nunca deve acabar. É igual um Canva, que dura uma semana, por exemplo. A persona é sempre, cara, mudou, pivotou, o negócio é outra persona. Exato. Mudou a visão estratégica, descobriu uma coisa nova na conversa com o cliente, é outra persona. E você seguindo esses conceitos, que são conceitos básicos até hoje no empreendedorismo, mas que muitas pessoas desprezam, ficam no achismo. Acho que os empreendedores que estão nos ouvindo voltarem para isso, olharem para isso com profundidade, eles certamente vão ter mais sucesso que muitos outros aí que não olham isso. Eles não acreditam que o persona também mude, né? Porque, gente, o nosso consumo mudou completamente. Sim, ou acredito naquela persona Mari, 20 anos, gosta de correr, de andar de bicicleta. Né? Isso não é persona. Mari, Saudade. 20 anos, gosta de correr. Dos 20 aos 50 anos. Exatamente. Nossa, desse né? tamanho a Persona, casa. quando a gente vai falar de persona, que dores, né? Que preconceitos. O que ela espera se tornar? Né? A gente trabalhar um pouco o ego aí, porque às vezes você tem uma persona que é um analista, ou é um supervisor, ou um coordenador, ou um diretor. O que esse cara tem de ambição na vida que o seu software, o seu negócio vai ajudar ele a conquistar dentro da empresa como pessoa? E às vezes você trabalha isso na LP, que você acabou de falar aí, né? O cara fala, pô, isso aqui vai me ajudar a chegar onde eu quero na minha carreira. Mas o que isso tem a ver com software? Não sei. Estuda a sua persona, vê se dá para encaixar. E que preconceito que ela tem com SaaS, com freemium, com marketplace, né? De colocar o cartão, como que você trabalha esses preconceitos dela. Então, isso é desenhar bem uma persona, né? Cacá, quando fala dessa ferramenta, assim, eu vou citar 2 exemplos, até a gente já vinha conversando sobre eles, mas é porque eu acho bem interessante, porque você olhar ali, às vezes a forma de você trabalhar a tua empresa, a tua startup, talvez... Beleza, teu diferencial talvez não esteja no produto, talvez não esteja no cliente, mas ele pode estar nas formas disso ser levado, né? Então, por exemplo, né? A gente vinha conversando da Tears, né? Eu adoro os meninos lá, adoro o modelo que eles criaram, porque quando eu olhei isso lá em 2019, acho que foi 2019, eles vieram lá no Sebrae, eu olhei ele, um modelo de uma plataforma de venda de ingressos. Eu juro que eu também falei, será? Mais uma plataforma de venda de ingressos? Mais uma rede social. E aí, quando você olha, semana aparece rede assim, social. entendendo realmente quais são... Porque, assim, plataforma existe,
o produto existe, mas a forma de saber quem que era o segmento de clientes que eles estão atendendo e saber se comunicar e ter velocidade para fazer isso acontecer, entender as dificuldades, foi ajudando eles ao modelo que eles possuem hoje, está indo super bem, né? Diga-se de passagem. Sim. Eu vou trazer o outro que a gente também conversou, né? Quando você pensa em Body Food, né? A Dr. Peanuts, né? Não sei se eles continuam mais só com essa empresa, mas a marca do produto é um modelo que ali, pasta de amendoim tem, Pra né? caramba. Né? E nessa mesma época surgiu uma muito próxima que tem nomes muito próximos do que foram citados aqui, né? Então, assim, o que diferenciou? Por que o deles foi tão bem, assim? Eu lembro de olhar lá com eles, né, com os sócios lá, de falar assim, não, a gente tem um canal de comunicação para um segmento muito específico, né, com um público mais de pessoas que têm uma questão lá de cuidar da saúde, assim, e tal. A gente já vem, você olha para os sócios, você vê a característica nitidamente do público que eles atendem, né? Então, assim, eles foram para ali, ali era o segmento que eles conheciam, ali era o público que eles conheciam, né? E aí eles foram com uma estratégia de influenciadores, porque, assim, pasta conhecia, esse público também já existia e talvez já consumisse. Mas a forma de levar lá dos canais que eles levaram isso e a forma de se relacionar com esse cliente foi que o modelo se diferenciou e chegou numa forma muito bacana de empresa, né? Sim, real. Isso é... E aí, assim, só uma ferramenta complementar que eu acho que para quem já tem produto, né? E aí precisa olhar para mercado e novos produtos, existe uma matriz chamada Anzoff. Sei que o nome é complicadinho, mas é uma leitura assim, que a gente usa muito para ver como diferenciar o teu produto, ou como diferenciar o mercado que você está atuando, né? E aí, citando outro exemplo, né? Vamos pegar a bala de banana de Antonino, super tradicional. Vocês viram que já tá entrando uma linha de cosméticos de bala de banana? Não vi. Então, Olha aí, é uma que legal. leitura, porque assim, ali no caso é uma leitura de novo produto com novo mercado. Essa matriz ela vai mostrar ali essa estratégia, né? Uau! Mas às vezes legal. você pode entrar com, às vezes, o mesmo produto para um mercado diferente. Eu já né? vi eles diversificando a própria bala. A bala com aquela capinha que a gente conhece, com o desenho da bananinha lá e tal. Sim. E uma outra bala com uma transparência. Não sei se vocês viram. Nossa, Aquela da transparência é para ser menos açúcares e tal. E aí mais um pouco mais na linha de diabéticos, mas mais elitizado, assim, os valores mais caros, inclusive, dela. E a outra Mesmo tradicionalzão. produto com valor agregado mais alto para um exatamente. público E específico. são exemplos Exato. legais, né? Que são mercados tradicionais, produtos tradicionais, que teve um grau de inovação que pode, enfim, depois Exato. levar a outros patamares, né? Porque quando a gente fala em inovação, o cara fala, meu Deus, Meu tem que criar uma Deus. nova A SpaceX. gente tá falando de bala, de Apple, pasta de amendoim. Aí o cara não ticket entende de... que a inovação pode ser totalmente aplicada no negócio tradicional, simples, mas que vai gerar um resultado, né? E óbvio, depois o cara tem que separar, que ele tem que entender. Isso não é uma startup, mas é uma Exato. aplicação de inovação no negócio tradicional. Né? Então, também desmistificar isso é interessante, né? Porque o cara acha, meu Deus, inovar De novo. Pô, né? Mas é um case bem interessante, assim. Mas vocês falam sobre inovação, né? E aí, puxando já o gancho do que vocês estão comentando sobre esses modelos e os exemplos que vocês trouxeram, quando essas startups aparecem com modelagem que ainda não é inovadora, o que vocês sugerem para esses empreendedores? Cara, por onde eu começo a inovar? Que é o que você falou agora, Arthur, assim, tipo, cara, inovar de novo, tá, mas por onde eu começo a inovar? Como é que faz isso? Depois da Cheers, isso mudou muito a minha percepção, assim, né? Assim, até deixa errar. Deixa testar. Isso vai dar uma leitura para ele também do modelo que ele está atuando. Desse validar lá, desse testar, já vão sair muitas das respostas Muitos aprendizados. que precisam ser feitas ali, né? Tem momentos que a gente conecta com parceiros que vão dar a leitura já para essa pessoa e já vão simplificar muito do caminho. Até pra gente mesmo, Sim. a gente resolve desenvolver soluções lá e fala assim, a gente conversou? A gente foi atrás, a gente tá vendo quem são os parceiros desse projeto, a gente tá vendo como que a gente tá vendendo esse projeto também, como que tá chegando lá. Então, assim, chega em momentos que a gente até deixa errar também.
Porque isso vai trazer a resposta pra gente. A gente não é o mago e tudo. sim. Nesse processo, a gente vai conversar com pessoas que vão trazer caminhos que podem se tornar viáveis ali para determinadas soluções. Então, nesse primeiro modelo, se aparecesse, né, hoje lá, eu tenho receio de já trazer a solução para essa pessoa. Sendo bem sincero, assim. Porque eu não sou público-alvo da solução que ele está me apresentando. Então, eu tô lá dedicando toda uma energia Perfeito. e trabalho indicando uma coisa para ele no achismo. E eu tô pedindo para ele validar e eu tô querendo falar o que ele tem que fazer. Não, vai lá fazer. Você vai identificar. E aí, a gente vai te ajudando nesse sentido a remodelar a tua solução. Então, só um exemplo, né? Sim, exato. O ano passado, um tempo atrás, eu atendi um menino lá, um rapaz que chegou lá falando que tinha uma startup. Eu tenho uma startup, preciso tirar a ideia do papel, quero muito que vocês ajudem. Bem, então, a gente fez um diagnóstico, entendeu o momento atual do cara, o que ele queria, né, construir quanto produto. E a gente deu algumas ferramentas, fez algumas provocações e falou, cara, vai atrás dessas informações, valida e depois retoma e a gente pode seguir a conversa. Aí essa pessoa falou, não, eu tenho uma startup, eu tenho certeza que é uma startup e eu vou tirar ela do papel. Tá bom, então aqui as nossas ferramentas, o que a gente tem de informação e tenta validar daqui uns dias você volta. E ele chegou pensando que era uma startup por causa do quê? Porque ele falou que aquele modelo de atendimento era massoterapia e algumas outras coisas não existia no mercado. Aí ele pesquisou, segundo ele, não vi nada igual, então eu tenho uma startup porque isso é muito inovador. E obviamente ali no primeiro papo a gente identificou que não era. Ele foi, executou, fez a lição de casa, seguiu aquilo que a gente tinha falado. Tempos depois ele voltou e falou, cara, eu acho que não é uma startup. Eu falei, tá bom, não é uma startup. Que bom que você chegou a essa conclusão que bom que você chegou sozinho. nessa conclusão, mas vamos lá, o que você descobriu? Aí ele falou através de alguns clientes, né, que eu apliquei esse serviço, que gostaram do resultado, gostaram da abordagem, do método de atuação. Falaram que isso poderia caber muito bem como um serviço, uma micro franquia ou um serviço não é credenciado, eu falo, licenciamento de marca. E para resumir toda a história, depois que eu fiz o último atendimento, eu passei ele para uma consultora do Sebrae especializada em franquias e esse cara hoje fez o registro de marca, organizou toda a casa e ele licenciou esse serviço que hoje está em vários estados, várias cidades. Talvez o método seja inovador no que diz respeito à aplicação, comunicação, etc., mas não era uma startup. E a gente só apresentou as possibilidades, as hipóteses, ele validou sozinho e descobriu. Então isso também é legal, jogar essa provocação para o cara, trazer o que a gente tem de experiência e ele descobre por ele mesmo. Até para a gente ter um cuidado, né, de não jogar um balde de água fria, de falar que ele está errado, a gente toma muito esse cuidado também. Né? Então é só para complementar a fala Tem muito anterior. Empreendedor bom. Muito cara bom no mercado, assim. A gente quer esses caras. Manda aí. Manda aí que eu sou apaixonada por um empreendedor aguerrido. E uma coisa que eu adoro, tem certeza que vai assim, chegar no objetivo. E eu acho que é Não, a gente faz isso naturalmente assim, mesmo não estando empreendendo, né? Estando lá no Sebrae, a gente vai em eventos, a gente participa, a gente procura pessoas para ter mentoria com essas pessoas, a gente procura pensar, né? Nós somos uma empresa de consultoria. Né, o Sebrae, ela trabalha com consultoria também, né? Então, assim, se eu não virar para um pessoal de uma Deloitte e não conversar, poxa, que tipo de... Se eu não falar com o pessoal da Falcone lá, que é uma outra empresa... Eu tô vendo outros modelos de consultoria. Talvez não sejam para as mesmas atividades que eu tô fazendo hoje. Mas a forma de se relacionar com o cliente é sempre um aprendizado, né? Sim. E aí você pega, por exemplo, né, o Márcio da Central de Materiais, ou Six, não sei, eles usam essas marcas, né? Cara, é um empreendedor, assim, eu olho que é tão humilde, assim, né? Porque ele já tinha uma empresa funcionando, uma startup que funciona bem e tal, com clientes muito significativos, e ele foi participar de um programa ainda de estruturação de empresas, mas ali para se relacionar com outros, ver novos modelos, encontrou o CTO dele dentro desse programa, que estava com um projeto que não estava dando nada com coisa nenhuma, né? Um guru nosso fala muito isso, né? Mas o cara era bom, resolveu um beozaço da empresa dele e falou, cara, vem pra minha empresa aqui, vem pegar uma participação e tal. E hoje, grande, né, faturamentos ali milionários, assim, mas de dando certo quanto projeto. Às vezes do empreendedor é esse, tipo assim, olha, eu vou encontrar com outra pessoa, eu vou ver a visão dela.
Eu vou ver o que essa pessoa já fez, já testou e tá aberto a isso, né? Sim. O que a gente fez ali no Sebrae é um cuidado de, olha, não tô te dizendo para fazer X, Y, Z, porque não sou eu que tô vivenciando esse projeto, mas existem formas de você analisar isso. Vai pro mercado. Conversa lá. Às vezes tem situações que a gente fala assim, não, vai conversar com o Kaká lá no Start Growth, vai com a Mari lá no Start Growth, vai ter uma visão desse projeto, não no sentido, às vezes eles vão investir em vocês, não, vai com uma visão de, tipo, olha, como que eles vão contribuir para essa construção? Só um exemplo, Kaká, a viagem que a gente fez para Foz do Iguaçu lá, né? A gente tava falando de camiseta, né? Até mandar um abraço pro Nicolás aí, que a gente tá cobrando a camiseta até, né? Mas eu e o Arthur, a gente anda de moto e a gente gostava de uma marca de camiseta. A partir do momento que minha esposa descobriu o valor que eu pagava na camiseta, ela ficou louca comigo. Né? Ela falou assim, que absurdo. Aí eu falei assim, cara, eu sei do que eu gosto de fazer. Não, e ainda ela complementou, estão pagando caro e são inimigos da moda. Né? E aí eu falei assim, cara, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu quero pra vestir ali. Eu vou fazer a minha e tá lá, tá pronta, tá lá, tá montada. Eu mesmo, né? Não tô usando pra vender, mas deixei, já tive pessoas pedindo lá pra parceria, surgindo. Eu falei, cara, tá surgindo um negócio de uma coisa que a gente conversou no ônibus, por isso que 10 horas daquela viagem foram muito importantes. Meu Deus, Tá começando o 10 negócio horas. daquela conversa? Sim! Que massa! E assim, não é o que eu... Né, eu sei, mas assim, o que eu gosto das minhas camisetas, né? Eu sei lá o que você me Fiquei postou, curiosa te agora pra saber possibilitou. por que ela é adversária da moda. Não, é bacana, assim, mas é que a gente só botava Na visão em da mulher, furado, assim, gente, só na visão da botava mulher. em furado, assim. Que legal, que legal. E o que você tá falando, né, Vini, é a questão de participar de um ecossistema, né? De conversar Sim. com outras pessoas, né? Você como Networking. líder que puxa aqui muito esse ecossistema, as redes, né, Vini? O que você vê? Por que alguns empreendedores não participam disso? Ou o que você... Ou não. E por que você incentiva essa participação? Posso falar, assim, de dar trabalho para o empreendedor participar. Porque ele vive uma realidade ali que ele trabalha o dia inteiro, 18 horas por dia, ele dorme pensando no negócio, mas ele precisa ver coisas novas. Ele precisa sair do mundo, da realidade que ele está ali quanto empreendedor daquela situação. Ele precisa ver o que outros estão fazendo, né? Fica lá massa aprender com os erros dos outros. Não, mas é aprender conversando com os outros. Tem que dedicar isso, demanda tempo, demanda energia, que é onde eu vejo que o pessoal às vezes olha e fala assim, será mais um? Mas mais uma ideia para me atrapalhar, mas eu às já vezes tô aqui na minha, né? Às vezes pode ser nesse mais um evento, nessa mais uma situação que ele vai ter essas possibilidades, né? A gente mesmo, eu falei, olha, eu só entrei nisso porque em algum momento eu olhei um projeto que existia de empreendedorismo e falei assim, eu quero ver o que é isso, né? O padrão da engenharia da onde eu me formei era ir para uma petrolífera e dos 9 que se formaram, a tradição era de 9 vão para essa petrolífera contratada. Então, assim, era meio que todo mundo ia para lá. E aí, da turma que eu participei, na época o Sebrae fez uma movimentação lá, 4 foram para esse lado de empreender, 3 continuam. Eu vim para o Sebrae, né? Mas ainda estou nesse meio, mas dos 4, 3 ainda continuam com as empresas deles, trabalhando, bem legal, assim. E aí eu vejo que, às vezes, o empreendedor, ele fala, não, mas eu não quero, eu tenho vergonha, às vezes, de perguntar para um parceiro. Recentemente, um empresário acontece muito bastante. bacana, assim, com uma empresa muito legal, falou assim, cara, eu não queria abrir essa situação que eu tô vivendo para outra pessoa, outro empreendedor. Eu falei assim, tá, mas tem esse cara aqui que você conhece, é próximo, tem uma empresa muito bacana, semelhante ao que você faz. Tipo assim, quanto concorrentes, beleza, o mercado vai estar ali, vão concorrer mesmo. Agora, quanto proximidade de troca, você acha que ele não vai te trazer? Ele mesmo já consumiu de outras pessoas, né? Sim, Então, é um ciclo. do ecossistema, a gente vê... Aqui em Curitiba, em especial, a gente tem muitos atores. Mas no Brasil, tem muitos ambientes, muitas Muita regiões coisa. desenvolvidas. É mais essa pessoa se inserir. E vai dar trabalho, vai ter que ter dedicação... Mas ele vai ter esse retorno com certeza, que foi o que o Márcio lá teve participando dessas ações. Né? Uma boa prática para isso é colocar na agenda.
Eu sempre tive na agenda um pedaço do tempo dedicado a fazer networking com pessoas novas, pessoas que você ainda não conhece, pessoas para você ampliar a tua rede, para ajudar, para interagir, para trocar ideia, para investir junto, para a gente investir lá, enfim. E funciona super bem. E no final do dia, isso faz parte do negócio. dia a dia do cara, dia a dia. né? Da etapa de construção da empresa, né? Perfeito. E eu sempre falo para as empresas que a gente atende, principalmente, vou trazer como exemplo aqui as top 10, que são as mais próximas, que a gente fica praticamente um ano com elas, que o networking, ele, dadas as devidas proporções, ele vai pular algumas etapas e vai cortar alguns caminhos. Porque você pode aprender com pessoas que já fizeram, que entendem um pouco do seu mercado de atuação, do seu produto, daquilo que está construindo. E a gente, quando Sebrae, é um grande articulador, né? Então, a gente faz muito isso. Levar esse empreendedor para falar com quem já está fazendo, né? Então, no final do dia, o ganho ele é muito maior do que o cara, não vou porque eu preciso ficar aqui no meu negócio. Mas talvez essa 1 ou 2 horas que você investe saindo da tua sala, da tua cadeira, no futuro vai ter um ganho, né? Não precisa sair, abre um LinkedIn da vida e... Exato. Né? E bora. Eu falei da Deloitte que eu mandei agora, semana passada, uma mensagem, a gente tá marcando um café para essa semana para conversar sobre o que a gente... Ali, eu queria conhecer, vi que você publicou sobre isso, quero trocar uma ideia sobre esse assunto com você. Pô, você vai estar aqui em Curitiba? Vou. Pronto. Perfeito. E acho que em termos práticos, né? Eu sempre fiz isso e inclusive uma das empresas que eu trabalhei, que era uma empresa grande, tinha a oportunidade de fazer parte da Endeavor, né? Que é uma outra instituição também que ajuda scale-ups aí, Sim. que é um outro passo depois que sai do Sebrae. É um ali, super da parceiro do startup. Sebrae. Sim, com certeza. E eu lembro, acho que em termos práticos, para o empreendedor entender o que é isso, por exemplo, eu ia fazer uma mudança no atendimento do local que eu assumi lá. Então, estava no Marte, acabei assumindo o CS, e aí tinha 35 pessoas lá e eu não tava com uma solução boa de atendimento. E eu falei, cara... Eu quero fazer isso aqui, eu quero utilizar esse modelo aqui de tipo de atendimento. E eu lembro que, inclusive, a Mari Forest, na época, estava comigo ali do meu lado, hoje da High Capital, né? Eu falei, Mari, me traz negócios que trabalho com essa modelagem de atendimento aqui para eu trocar uma ideia. Então, eu preparei um projeto, eu não fiz só com uma ideia, eu preparei o projeto, mais ou menos essa quantidade de pessoas aqui que eu tenho, e eu quero mudar para isso. E ela me trouxe. Eu lembro que na época ela abriu a porta da Beleza na Web, que hoje foi comprada pelo Boticário, da Netshoes, né? E da Magazine Luiza, que trabalhava. Olha os players que eu falei... de graça, networking de graça, que eu me conectei na época para falar sobre uma mudança de um projeto. E teve outros, eu quis fazer uma mudança de afiliados dentro do marketing, eu falei, quem tem problema com afiliados que a Endeavor conhece? Esses caras têm, deixa eu falar com eles para eles verem se tem o mesmo problema que eu. E abriu outras portas na época de Saraiva e outras empresas, enfim, não lembro de todas aqui, mas de grandes players, era um e-commerce que eu trabalhava, então por isso que estou falando só de e-commerce, né? E então, o apoio é dessa maneira que os empreendedores podem buscar, né? Eu tenho um problema ou vou fazer um projeto. Com quem, Arthur? Me conecta aí com quem você sabe que já passou por esse problema. Vini, me ajuda aí. Quem que são os caras que você conhece que já viveram esse problema, né? E com certeza vai ter uma direção. Sabe, né? uma questão, Cacá, assim, às vezes para o empreendedor, a vontade dele eu quero ter o meu local, quero ter a minha empresa ali, o meu local. Do meu jeito, quero dar certo sozinho. E às vezes a gente fala assim, cara, vai para um desses ambientes de inovação, mas não esteja só em um, não. Se você puder estar cada dia Diferentes. em um, são vivências diferentes, são pessoas diferentes que você vai estar agregando para o seu negócio. Não é nenhuma questão de falar que esse cara tá numa ilha, porque esse cara ele não tá no mapa. Né? Ele talvez estivesse na ilha se ele estivesse só em um ambiente, né? Mas se ele puder permear vários ali, ele tá construindo essas pontes, né? Essas ligações ali. Mas até aquele momento ele estava fora do mapa. Vocês estão falando disso e eu tô lembrando de como que nasceu a Start Growth. A Start Growth nasceu disso. A gente começou a ajudar alguns empreendedores de forma informal, almoço, café, janta, e aí quando
acabou as agendas, que não tinha mais almoços e cafés disponíveis para a gente atender mais gente, nasceu o Start Growth. Então, é de uma questão de relacionamento, de network, de ajuda, de apoio, de propósito, eu diria, de ajudar esse ambiente de empreendedorismo a sair de um momento desafiador e ir para um momento de, cara, deu certo, vai funcionar, tem luz no fim do túnel, que nasceu a Start Growth. Então, essa é a história do início de tudo. Legal. Gente, mas quanta coisa, dá pra ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas nosso tempo que já tá indo e a gente... né? Mari, o que você resumiu essa conversa aí pra nós, Mari, nas suas anotações? Tem um monte de coisa, mas vamos lá. Desde o início, diferenciais. Vocês falam bastante de se diferenciar, de inovar. Como inovar? Quais as ferramentas que vocês podem usar para inovar? Estão lá disponíveis. No site do Sebrae não tem? Tem, né? No site do Sebrae tem isso. Então, empreendedores procurem essas informações. Falou-se muito aqui sobre o olhar do cliente. Qual é a dor real que o cliente tem? Qual é a dor real que você está resolvendo? Qual que é o deep que você vai fazer? Qual que é a profundidade que você vai aprofundar ali para conhecer exatamente o que o teu valor entregável para o teu cliente gera, né? O retorno que isso gera. Modelo de negócios, falamos de vários aqui, né? De modelos de negócio de futuro, inclusive, alguns atuais, outros já estão em demasia, né? Você encontra muitos parecidos, similares, enfim, tem que tomar cuidado para você se diferenciar de novo. E, de novo, ferramentas e dicas de como você colocar isso em prática. Então, você tem uma lista aqui. Canvas foi citada, o AIDA que a gente usa, OKR que a gente usa muito aqui também, Persona, ICP. Como é que é aquele nome estranho que o Vini falou? Você anotou aí? Anzoff. Anzoff. ANSOFF. Anzoff. Quero conhecer esse, não lembro de ter passado por mim. E aí, de tudo isso, para mim, o que fica de novo, nós estamos falando em teste. Tudo que a gente falou é testar. Porque tudo que vocês disseram de apoio, de consultoria, de mentoria e tudo que a própria Start Growth faz os caras vêm aqui, a gente ajuda, apoia, direciona, pega a experiência que a gente viveu, coloca na mesa e fala, cara, teste. Porque a gente não sabe o que vai dar certo. Cada negócio é um negócio, cada momento é um momento do mercado, do cliente, da decisão. Então, só vai saber se vai dar certo ou não testando. Bora testar, gente. Exato. E se alguém que tá ouvindo aqui aparecer no Sebrae, saiba que no final da nossa conversa você vai ser provocado a testar. Vai testar. Vai ser isso. Boa. Vamos para umas perguntinhas rápidas, então, Vini e Arthur, que a gente faz aí para todos os nossos participantes aqui do podcast. Eu vou começar aqui pedindo para vocês a indicação de um livro que vocês acham indispensável para esses empreendedores lerem. Tá, é um só, assim, né? Tem que ser um. Talvez seja para o momento meu, assim, até de novos projetos no Sebrae, de como lidar com isso. Acho que lá a gente também empreende, então esse é um ponto importante, assim, empreende, né? Então eu tô lendo um que chama Os Primeiros 90 Dias. Né? Ele vai dar uma leitura muito interessante ali como fazer gestão de pessoas, de como fazer a administração desse novo projeto. E aí eu acho que como uma startup ele tá tendo que sempre se reinventar, então você saber como lidar com essas situações é bem interessante. É brasileiro mesmo? Não. Não? Não, é um livro americano, The First 90 Days, né? Mas ele tem em português e é bem legal, porque ele é um livro, que eu gosto muito de ler. Tem o teórico, mas tem ferramentas que você vai aplicando durante e vai validando depois. Então você faz uma análise, assim, depois do que você tá lendo lá, né? E eu indico aqui o Steve Jobs por Walter Isaacson, que vai servir para startup de qualquer estágio, né? Porque vai contar toda a história, né, de Steve Jobs até chegar na época que a gente conhece hoje, mas fala muito ali da parte de comportamento, persistência e como ele conduziu e superou todas as dificuldades que ele teve no meio do caminho, né? Depois o resto da história, a galera imagino que conheça um pouco, mas aprofunda muito ali sobre a característica do empreendedor. Eu gosto muito. Muito legal a história dele, né? Muito legal. Eu gosto legal. bastante, assim. Influência. Quem que inspira vocês? Eu vou trazer um case aqui que é muito próximo e que eu tive a oportunidade de conhecer desde quando o cara tinha ele como fundador e mais três funcionários, que é o Helmut Hofstadter, que é o participou do CEO Helmut. da Oracle Max. Então,
Quando eu ajudei na construção do Júpiter, iniciei lá em 2017, estava o Helmut lá com ele, mais 3 funcionários, numa sala que era do tamanho dessa mesa. Cara, lá trabalhando igual maluco, e para quem conhece a Locomex, o tamanho que está hoje e o que o Helmut construiu é muito inspirador. Muito por conta de eu ter conhecido ele desde o início e ter acompanhado a trajetória, assim. E hoje ele é um super parceiro que, inclusive, é mentor do Sebrae para ajudar nas startups em estágio inicial. Que legal citar ele, né? Ó, Helmut, ó. Pra você, tem que ouvir esse podcast aqui. E quem não conhece o Helmut, tem um podcast dele que a gente falou aqui de buscar investimento, né, Mari? Foi uma das melhores aulas muito que a gente... Eu passo para todos os empreendedores, Mari. Todos que vêm nos procurar, a gente vai procurar investimento e tal. Cara, você não tá estruturado. Ouça aquele podcast do Helmut. É muito e aí bom. você vai entender como é que montar uma estratégia para fazer captação. Sim. E isso é a estratégia correta. E, cara, foi uma pergunta. O nosso podcast com o Helmut foi uma pergunta. Foi uma, Sim. Foi uma aula. É muito bom. Perfeito. E você, Vini? Não, eu tô num momento muito dessa de gestão de pessoas, assim. Eu tenho, por sorte, amigo meu também, que chama Diego Endrigo. Ele é um empresário, ele tem uma empresa ligada a XP Investimentos. E a gente troca semanalmente, assim, sobre legal. gestão de pessoas. Um mentor seu. E aí eu sempre tento, assim, pela característica que eu tô buscando. Nesse momento, como é gestão de pessoas, ele é um cara que é uma inspiração, assim, até por já conhecer ele há, sei lá, 15 anos, 16 anos, assim. Legal. E era uma pessoa que, desde o primeiro momento, um dia falaram assim, Vinícius, eu era aprendiz ainda numa empresa lá. Chegaram pra mim e falaram assim, Vinícius, esse é um cara que você deveria conhecer e conversar, se tiver a oportunidade. Aí, o primeiro dia que ele foi no local que eu trabalhei, eu sentei do lado dele e falei assim, cara, eu posso ficar um dia junto com você? E aí, disso, aí a gente ficou anos sem conversar e agora faz um ano e meio que a gente conversa ali quase toda semana, se não quase toda semana. Legal. E, gente... Que conselho vocês dariam para vocês, se vocês pudessem voltar no tempo e dar esse conselho lá para quando vocês estavam começando a trajetória de vocês? Que conselho vocês dariam para vocês hoje com essa maturidade que vocês têm aí de empreendedorismo, de negócios e etc? Eu vou falar 2 aqui que são super clichê. Super, super, super. Invista em Bitcoin. Cara, com certeza eu falaria isso. E 2, estude / valide o mercado que você vai entrar. Mesmo. É o clichê, mas é verdade. Porque na minha trajetória empreendedora, talvez ela não tenha sido tão bem sucedida quanto eu esperei, quanto eu desenhei por conta disso. Não ter me aprofundado, estudado o mercado que eu estava entrando / me associando. Então, fundamental. Legal. Nossa, muito bom. Mesmo. Assim, Bitcoin, acho que... Bitcoin com certeza, Bitcoin é bom mesmo. Não, eu acho que assim, talvez eu reforçaria mais e dedicaria mais. Assim, foi bom. Quando eu saí da startup, falei assim, não, vou voltar pro mercado. Aí eu tive uma conversa com o Rafa, Tortato, que é super parceiro nosso, continua lá no Sebrae. E ele falou assim, Vini, pra você tem vaga aqui no Sebrae em Curitiba. Então, se você quiser vir pra cá, eu nem morava aqui, vim, né? E naquela época eu olhava e falava assim, cara, eu preciso aumentar minha rede de relacionamento. Assim, eu tava tendo negociações muito complexas, assim, de demandar tempo ali com o projeto que a gente tinha. E aí, isso teria, assim, eu só reforçaria, tipo, cara, e teve um período que eu parei isso, assim, eu comecei pela sobrecarga de atividades, eu comecei me relacionava, ia nos eventos, mas não dedicava mais energia tanto em construir novas relações ou o porquê dessas relações. E hoje, nessa atividade que eu faço no Sebrae, com certeza, ter esses novos relacionamentos, essas pessoas que entraram ali, tudo talvez dia de amanhã vai ser necessário para alguma coisa. Então, hoje eu vejo assim, até para conectar com empreendedores, assim, eu falo, cara, ó, tá aqui. Agora, tua parte é de ir lá e fazer isso acontecer. Então, acho que é uma dica que eu falaria lá no passado. Eu falava, não, invista cada vez mais nisso, porque isso é o caminho. Assim, esse é o caminho para... Às vezes o negócio pode não... Isso eu falo pro Diego, né? A gente tem um projeto junto. Eu falo projeto porque ele tá sendo validado, a gente já fez várias coisas.
Só que a gente ainda tá com cautela, né? Porque eu falo pra ele, eu falo assim, não é o último negócio que eu quero ter contigo. Não é a última empresa que eu quero, não quero ter contigo. Então, assim, quanto pessoas a gente dá super bem, a gente administra as pessoas que estão nesse projeto muito bem, mas se ele não for para virar, pelo menos a gente vai seguir para outros caminhos e vão surgindo outras oportunidades também. Vão se cruzar de novo lá na frente. Não, até com o projeto, outra sociedade seria fácil, sim, com ele. Mas é que eu vejo que, às vezes, o produto pode não ter sido melhor, mas a forma como a gente está lidando com as situações está sendo muito boa. E isso resume muito do empreendedor que abraçou, destruiu todo o relacionamento que ele tinha com os sócios e às vezes, cara, também o produto não funcionou, mas às vezes a tua amizade, a tua sociedade era o que valia ali para outras coisas, né? Deu certo, né? Agora eu quero ver a resposta de vocês dois, que avaliam empreendedores o dia inteiro, mais até do que eu, com certeza, porque o volume é bem grande no Sebrae. Qual é a habilidade essencial na visão de vocês para um empreendedor de sucesso, para um líder que vai fazer uma gestão de times e vai ter sua empresa de sucesso aí? Cara, eu acho que disciplina e resiliência, porque a todo momento, cara, você vai estar sendo distraído, testado, demandado. Se você não tiver disciplina de executar o que foi desenhado e a resiliência para superar todas as buchas que vão aparecer, cara, nem empreenda. Nem inicie. Porque vai ser uma frustração atrás da outra, assim. Né? Então, eu colocaria disciplina mais resiliência. Pode ser clichê, mas é o básico. É quase que o manual lá, a receita de bolo. Então, eu colocaria que sem isso, assim... E muitos dos empreendedores que eu tenho como referência, que eu vejo que estão crescendo e se destacando, em algum momento da jornada, tiveram isso como um destaque, assim, né? Sim. Fazer o que tem que ser feito e transpor os desafios que são... Né? A disciplina traz a constância, né? Ser constante também, né? A disciplina, para mim, faz muito sentido com esse paralelo com ser constante, né? Mas você falou que é clichê, não é não. Tem Eu muito empreendedor que não é disciplinado. Mas o cara sabe que precisa. Ele sabe, mas não faz. Precisa reforçar. Quanto empreendedor, assim, acho que tem que ter uma cabeça muito boa. Sabe? Talvez a característica, assim, se eu pudesse, de aguentar pressão mesmo, assim. Acho que quanto empreendedor... E você tem que ter você tem que estar constantemente com a cabeça tranquila nesse sentido. Vindo pra cá de Uber mesmo, conversando com o motorista, que eu falo bastante, converso, né, com Deus e o mundo. E aí, a gente tava falando sobre carros, né, e a quantidade que às vezes uma concessionária vende por mês, né. E aí, a gente tava falando de um grande grupo aqui da região, e falando assim, nossa, o cara tem que... Não é só uma questão financeira, é uma questão de compromisso, assim, de saber quais são teus números ali que você tem que construir. Tem muito empreendedor que não se coloca esses números. tá bom, 2 clientes, tá bom. Não, tipo, eu preciso de quanto para poder fazer esse negócio dar certo? São 1.000 pessoas na minha plataforma. Então, eu vou ter 1.000 pessoas na minha plataforma no menor tempo possível para poder fazer isso gerar. Então, essa característica de conseguir estar com uma cabeça tranquila, leve, para aguentar pressão, eu acho que precisa muito do empreendedor, assim, porque senão qualquer coisinha ele já espana. Ele já, não deu certo por causa disso. Não deu certo porque talvez você não teve paciência, compromisso, né? A persistência, a disciplina de fazer, mas é porque a cabeça dele já espanou ali. Meus queridos, e uma coisa que eu acho que vocês já falaram aqui, mas só pra gente reforçar, qual é a importância do networking? Ela, assim, enquanto um projeto nascente, talvez é a possibilidade dele sair com pessoas que vão fazer isso acontecer, né? Não é porque, às vezes, o teu sócio não vai... Eu que normalmente, às vezes, eu conheço há tantos anos, é amigo de... Não é. Às vezes são pessoas que você vai construindo ao longo da tua vida, que vão te dando características ali que você precisa para aquele determinado projeto e que ele vai ser importante você ligar esses pontinhos em determinado momento, né? Às vezes a gente está falando aqui, nossa, adoraria pegar recurso de um investimento. Talvez você não conhece, mas essa pessoa que vai conhecer vai te direcionar para uma pessoa. Talvez eu vou buscar de um edital, talvez eu vou buscar essa tecnologia em determinado local ali. Às vezes a possibilidade de abrir com um cliente, né? Nossa, imagina, a gente tem um projeto lá que os meninos estavam desenvolvendo questões para uns sistemas lá para cooperativas.
E a gente tem tanto contato lá, a gente pegou o projeto pela mão, falou assim, bateu na porta lá de 4 grandes aqui, e falou assim, cara, escuta isso aqui é bom. E aí o primeiro contrato tá saindo essa semana de um deles. Olha só. Os meninos estão, assim, era um projeto do que a gente faz, que é o Garage, que é para universitário, que faz com um monte de universidade ali. E tá nascendo uma startup aí. Nasceu uma com startup na cliente, escola. E tá nascendo com um cliente bom, um cliente pagante ali, bem significativo, e que daí agora ele indo para as demais, ele tem case de abertura ali, Perfeito. né? Cara, eu acho que é fundamental, né? Então, eu vou citar alguns exemplos aqui. A gente tá aqui hoje, ele é muito por conta de um network, de um relacionamento que vem sendo construído, né? Isso é fundamental. A gente tá aqui por causa do... Lembro exatamente, né? Com você, Arthur, principalmente. O Márcio Pacheco indicou a gente para participar, ser mentor, conselheiro. Cara, ali do Top acontece 10. Algumas coisas na minha vida aqui que eu não vou nem também me alongar, mas é que fala muito sobre aqueles discurso do Steve Jobs em Stanford, acho que 2008, que ele fala Connect the Dots, né? Ou ligue os pontos, etc. Cara, se eu contar a minha trajetória aqui em Curitiba, não vou contar agora porque vai me alongar, mas é inacreditável. É uma conexão de pontos. É absurdo. Desde o momento de 2017, quando eu participei do meu primeiro Conecta no Sebrae, como participante, que conheci o fundador do Júpiter, que daí na época eu conheci um funcionário do Sebrae, que a gente manteve relacionamento, até eu entrar no Sebrae. E eu levo isso muito hoje para como eu lido com as startups que eu atendo no Sebrae. Eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu pouco tempo atrás. Foi lá uma startup já robusta, com faturamento em torno de 300 e poucos mil reais por mês, 20 funcionários, estava com um problema absurdo na máquina de vendas. Cara, eu preciso de alguém que construiu uma máquina de vendas robusta, preciso sentar com esse cara e preciso esmiuçar tudo que ele fez. Falei, tá bom. Liguei para fulano, preciso disso. Cara, tem um cara perfeito para você. Esse cara vai... Se você sair de lá e não aprendeu nada, você pode me ligar e me xingar. Beleza, ele me conectou. Resumo da ópera, ele me conectou com o Felipe Carvalho, que veio aqui esses tempos, inclusive, que é o ex-CRO do Pipefy. E hoje ele fundou uma outra startup, né? Sim, pois tô esperando ele, Felipão. Tá me devendo um café da segunda startup. Cara, e a gente sentou 2 horas com ele lá no Pipefy, no escritório. Ele deu uma aula. Cara, uma aula que o cara saiu de lá assim, meu Deus, eu não vou nem conseguir escutar. E tudo foi por conta de explorar o network, o relacionamento, e explorar é no sentido bom da palavra. É um ganha-ganha. Putz, né? Agora as portas estão abertas para o Felipe, se quiser, né? Também que a gente possa contribuir de alguma maneira. Esse próprio empreendedor falou, cara, se eu puder ajudar você de alguma maneira, se eu puder ajudar a tua equipe, cara, portas abertas. Mas isso por conta do networking, relacionamento cultivado, uma mentoria que talvez, se a gente fosse procurar no mercado, custasse uma fortuna, né? Então, eu acho que o valor disso ele é quase que inestimável, assim. Então, o não explorar isso tá perdendo muito no final do dia, assim. Eu concordo, sem dúvida. Tá perdendo muito, é uma palavra muito importante. E um filme ou uma série que vocês preferirem indicar para os nossos empreendedores aí? Cara, eu vou falar de uma que eu assisti há pouco tempo atrás e que talvez quem assistir depois vai ver que tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui. Que é a Sou na Faixa, que conta a história do Spotify. Cara, muito boa. É muito bom. Muito boa. Vai falar muito sobre a parte de validar o produto que tá criando. Vai falar sobre muita parte da disciplina, né? E da resiliência, porque até o cara chegar no que o Spotify é hoje, né? Foi um absurdo. Então, assistir essa série é muito uma aula de tudo isso que a gente falou, de um processo de go-to-market muito bem desenhado e... Com propósito. Com propósito, né? E também fala muito sobre a característica do empreendedor, né? Que vai conectar tudo que a gente falou aqui, mais a característica do empreendedor que no final do dia construiu algo de nível absurdo, né? Uma empresa global. Então, acho que é uma aula assistir. Acho que fala da característica do empreendedor e também da característica que o empreendedor precisa ter ao lado dele para fazer acontecer, total. né? Porque tem que ter pessoas diferentes do lado. Se todo mundo e igual... a série até fala isso, o quanto ele busca e toda hora tá angariando pessoas
complementares ao que ele não sabe, porque ele é um cara muito técnico, ele é um cara total produto, né? E ali ele vai compondo esse pool de pessoas para construir o que o Spotify é hoje. Uma série fenomenal. Perfeito. Eu tenho 2 cases. Um, se é o que você não quer seguir, assiste The Office, que você vai ver como não criar uma cultura na empresa para não fazer, né? Mas eu tenho assistido, e até assim, é muito polêmico, né, o que eles falam lá, mas com esse, pelo menos com um olhar de tecnologias, assim, eu olho muito o Black Mirror como uma situação de, tipo assim, de olhar e falar assim, cara, será que vai para esse caminho mesmo ali, né? Mas assustador aquele negócio, né? Mas assim, até vamos pegar um exemplo bem polêmico, assim, né? Tava de questões tinha uma temporada bem antiga, então não tô dando spoiler e tal, mas de lá um equipamento onde você abraça e você consegue sentir a pessoa do outro lado, e lá na série é usado para fins sexuais lá, né? Mas é só de olhar para assim, toda a inteligência de um robô para essa finalidade sexual, né? A inteligência é desenvolvida aqui em Curitiba. É no meio de um bairro aqui, numa empresa, deve ter uns 40, 50 pessoas trabalhando lá, trabalhando em face e conectado a sistemas de IA, e já trabalham com IA faz muito tempo, desde 2018 pelo menos, porque quando eu conheci era em 2018 esse projeto. E aqui em Curitiba, então, você olha e fala assim, nossa, será que tá indo para esse caminho? Já tem gente fazendo. Já tá indo. Já tá indo, né? Legal. Então, quando a gente pega, eu não vou dar o spoiler agora, mas olha para os modelos de negócios que existem, que passam nessa última temporada, assim, pelo menos no primeiro episódio lá, você fala assim, cara, é um modelo que as empresas já estão aplicando, né? Só a finalidade lá só a finalidade que é absurda, mas o modelo de negócios é o que muita gente está fazendo. Então, se você for com essa leitura, aí você vai entendendo, ó, putz, aqui é um modelo que talvez... Pode ser. Se tá lá como algo futurista, é porque talvez já tá um caminho ali de coisas assim, indo para aquela direção. Que legal. Que massa. Eu nunca vi Black Mirror com esse olhar. Vou até assistir essa última temporada com esse olhar. Mas Vini e Arthur, muito obrigado por esse bate-papo, por essa participação. Eu acho que... Obrigado pelo tempo de vocês. Vocês falaram que tinham agendas e mudaram para estar aqui nessa data de hoje. Agradeço por isso também, pela parceria, pela amizade, por todo o apoio que a gente se dá aí, Start Growth Sebrae, através de vocês, que sempre nos colocam em lugares inusitados, e já tiramos algumas investidas desses eventos do Sebrae aí, então... E empreendedor bom, gente. Empreendedor bom, exatamente, né? Então, obrigado por compartilhar essa experiência com a gente, né, Mari? Obrigada mesmo. Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu que fico grato, assim. Eu lembro do primeiro dia que eu conversei com a Mari. Ela não lembra, mas eu lembro. O primeiro dia tava você e o Gilmar. Então depois eu te falo da situação, mas eu que fico grato, assim, por toda a ajuda, toda a parceria que a gente tem aqui, né? O Kaká, nesses últimos anos, pela parceria com os trabalhos do ecossistema. Então, assim, é uma relação muito próxima que a gente tem com vocês e que a gente quer cada vez mais tá junto, assim, então... É recíproco. Então, conta com a gente. A recíproca é verdadeira. Boa, primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? A gente, no dia a dia, vê que empreendedores carecem desse suporte, né? Não vamos falar aqui do dinheiro no final do dia, mas sim do know-how, né? Da orientação, que às vezes isso é muito simples, muito básico, vocês fazem isso muito bem. E obrigado também pela parceria, né? Por apoiar a gente com o Sebrae nas mentorias, nos encontros, né? Com aquilo que vocês trazem, e a gente está sempre de portas abertas, né? Tanto para atender quem, porventura, venha ouvir o podcast, para, de alguma maneira, ajudar, e também vocês, né? Sempre que precisarem. Obrigado pelo convite. Imagina. E aí, Gente, Mari, como é que você encerra hoje esse bate-papo? Meu Deus, é difícil, né? Porque é um pouco, assim, animada ao mesmo tempo, né? Aqui entre amigos, então, tipo, é muito gostoso, muito legal mesmo o bate-papo, obrigada. Eu queria encerrar com uma frase sobre mercados competitivos mesmo. Em mercados competitivos, quem sobrevive não é o maior, é aquele que se adapta mais rapidamente. Então, nós estamos falando muito de inovação e muito de resiliência, de adaptabilidade das pessoas e de todo o empreendedor que está à frente de cada negócio. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa frase, é uma frase que faz com que você se mova, né? Então, a gente está falando aqui de mova-se,
faça algum movimento, vá para o Sim. Sebrae, gente, vá para outros ecossistemas, procure engajamento, procure network, procurem essas respostas estão aí. Você só precisa ir atrás delas. Então, movam-se, empreendedores, que a gente está aqui para ajudar. É isso aí. E aí, você aí, empreendedor, curtiu? Será que conseguimos explicar tudo que você está buscando, né? O motivo de você ter ficado aqui com a gente até o final desse podcast. Pode estar faltando alguma informação, você ficou com alguma dúvida, então aonde você estiver vendo ou ouvindo, né? Procure os nossos canais, né? Geralmente embaixo ali do vídeo do YouTube tem como você se comunicar com a gente responde todo mundo ali. Então ficou uma dúvida, às vezes a sua dúvida pode ser o tema de um próximo podcast. Fala ali com a gente, troca essa ideia com a gente. Nosso objetivo aqui é ajudar você a chegar mais rápido que a gente conseguir com essa comunicação, com essas informações, o mais rápido no outro nível, no nível que você está buscando aí. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência, obrigado por esse bate-papo aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, até a Valeu, próxima. pessoal. Até.